Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Vamos saber as últimas? Safiel é a solução para o Corinthians? Vamos entender como, detalhes, funcionamento do programa e as novidades. Pessoal, com a dívida do Corinthians, a dívida bruta no patamar de 2,7 bi, várias ações, têm sido feitas aí no intuito de diminuir essa dívida absurda, ações que partem da torcida, Enfim, é absurda, é assustadora e cada vez mais o programa Safiel vem ganhando força. Essa situação reflete, uma sequência de gestões que só afundaram ainda mais o Corinthians em dívidas praticamente impagáveis. E essa notícia aí do aumento da dívida do Corinthians, que atingiu 2,7 bi, foi debatida no programa Domingol, levado ao ar nesse domingo, cujo apresentador é o Benjamin Bach. Quem falou sobre o assunto foi o Mano. Ele falou que não ficou nada surpreso, abre aspas. Essa notícia não me surpreende, assim como um déficit maior até o final do ano também não vai me surpreender. O Corinthians mantém as mesmas receitas e as mesmas dívidas. Ele não conseguiu vender jogadores para preencher uma lacuna, inclusive para pagar parte da dívida, pagar o transfer ban. Então a tendência do que o Corinthians tem hoje de arrecadação e o que o Corinthians tem de dívidas e juros abusivos em várias delas, a tendência é aumentar mesmo, afirmou o Mano. Ele apontou também algumas alternativas que viabilizem, talvez, amenizar o cenário de dívidas exorbitantes do Corinthians. Uma dessas soluções é vencer a Copa do Brasil. O pagamento pelo título da competição mais democrática do país é de 100 milhões de reais ao vencedor. Além disso, o Mano também falou que, apesar de no passado ter sido contrário ao Corinthians virar uma SAF, o projeto Safiel, na visão dele, é diferente. Segundo o Mano, o grande desafio do projeto Safiel será uma implementação prática, considerando a complexidade da estrutura proposta e a necessidade de ampla adesão da torcida. O modelo, segundo o Mano, é diferente das SAFs já existentes, porque geralmente surgem em contextos de grande crise financeira, resulta aí na venda do controle do clube para investidores estrangeiros. Para o Mano, a Safiel é a solução. Abre aspas. Eu sempre fui contrário à SAF, mas o projeto Safiel é diferente, porque a gente está acostumado a um modelo de SAF aqui no Brasil, que é o clube praticamente entrando em um estágio de falência ou em outro estágio pré-falimentar. É você vender a alma para o diabo, para quem quer que seja, um bilionário, não sei da onde, Rússia ou da Arábia. Ele chega aqui, ninguém conhece o cara e ele começa a investir no clube. É isso que acontece dentro do futebol brasileiro na maior parte dos exemplos. O exemplo da Safiel é você transformar o Corinthians em SAF, porém o dono do Corinthians passa a ser o torcedor também. O torcedor tem metade do que um bilionário poderia ter. O torcedor compra ações dentro do clube e também participa através de votos que acontecem dentro do clube. Ele tem o comitê de gestão da SAF, que são pessoas que vão ser eleitas pelos próprios torcedores para ocupar os cargos ali dentro, nos conselhos. Então, nesse ponto, essa ideia me agrada. O grande problema da SAF, eu acho, que o maior desafio dela é justamente conseguir colocar o plano em prática, afirmou o Mano. Na noite desse domingo também, o Carlos Teixeira e o Eduardo Sallucci, que foram os dois principais idealizadores da Safiel, eles foram à CNN, no outro programa, a CNN Sports SA, e comentaram, trouxeram minúcias acerca desse plano, desse projeto. Segundo Teixeira, a Safiel prevê uma estrutura de governança com conselheiros independentes e representação equilibrada em Parque São Jorge entre investidores e torcedores, de modo que o poder permanecerá nas mãos do corintiano. Ele falou, abre aspas, o investidor ele vai olhar para a governança desse modo, ele vai olhar para o potencial de valorização, mas o controle da SAF sempre será dos corintianos. Já o Eduardo Sallucci reforçou que há mecanismos de segurança, abre aspas. Além de outros instrumentos, teremos um canal de denúncia apurado externamente, com o reporte ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Governança, ou seja, o mecanismo fará com que todos os órgãos de gestão tenham algum tipo de controle e façam um sentido, para que o investidor sinta conforto ao fazer esse tipo de investimento. Sallucci destacou ainda que a prioridade é captação e que ela seja feita dentro da própria torcida. Bom, quanto às metas,
Carlos Teixeira afirmou que o objetivo inicial é envolver 300 mil corintianos. Abre aspas. Nesse mix, a gente tem um potencial de captação acima de 2 bilhões, afirmou. Pessoal, sinceramente eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Diz você, Safiel é a solução para o Corinthians? Deixa aqui nos comentários. E ainda, Pedro será negociado? O clube saudita oferece um caminhão de dinheiro. Vamos saber. Pessoal, a ex-cria da base, o jovem atacante Pedro, está na mira do clube árabe, o Al-Ahly. E o Corinthians pode receber uma boa grana por um percentual, mecanismo de solidariedade da FIFA que garante ao clube formador um percentual sobre futuras vendas. A proposta da Arábia Saudita gira em torno de 55 milhões de euros, ou seja, 352 milhões de reais. Aliás, não é a primeira vez que o clube saudita entra aí na briga para contar com o meio atacante. No ano passado, eles já fizeram oferta de 40 milhões de euros que foi negada. Atualmente, o Pedro está no Zenit da Rússia, ele foi envolvido naquela negociação para trazer o Yuri Alberto, que envolveu muitos jogadores para que o Yuri pudesse se transferir do Zenit para o Corinthians, mas se a quantia chegar a esse patamar, provavelmente nem o clube da Rússia irá segurá-lo, já que eles entendem que com esse montante dá para fazer aquisição de vários jogadores com muito talento, em especial na América do Sul. Corinthians, se for realmente essa proposta, tem direito a apenas 2,5% do montante, que é o mecanismo de solidariedade da FIFA, ou seja, mesmo com esse pequeno percentual, Pedro pode render ao Corinthians quase 1,4 milhão de euros, mais ou menos 9 milhões de reais. Na verdade, foi outra negociação polêmica no ano passado, O Corinthians poderia, numa negociação eventual nesse valor, receber 115 milhões de reais. Por quê? O Corinthians negociou sem qualquer publicidade, sem qualquer alarde, 30% dos direitos econômicos do Pedro, que mantinha. O Corinthians falou que tinha dívidas, não anunciou para ninguém e vendeu simplesmente 30% dos direitos econômicos no ano passado para o clube russo. Se tivesse mantido, agora poderia embolsar com a negociação do jovem de 19 anos cerca de 115 milhões de reais. E mais, domingo de treinos. Corinthians conta com vários retornos. Será que eles vão atuar contra o Santos? Vamos saber. Pessoal, nesse domingo, mesmo sendo feriado, o Corinthians foi a campo treinar, já que o próximo desafio é na quarta-feira que vem diante do Santos. Na atividade em campo nesse domingo, o Corinthians contou aí com os retornos do Garro, Ramalho, Charles e André Carrijo. O técnico Dorival Júnior comandou um treino tático simulando situações de jogo. Foram feitos também exercícios de bola parada. 4 dos jogadores que estavam entregues ao departamento médico seguem em transição. O Corinthians aguarda, se poderá contar com alguns deles, já que o Ramalho, Charles, Carrijo e o Garro seguem em transição, em que pese, os 4 terem ido a campo para trabalhar com o elenco. Desses, Carrijo é o que tem menos chance de voltar, Ele passou por um procedimento cirúrgico no tornozelo, não joga desde agosto. Eu acho que o Carrijo é muito difícil, o Corinthians contar com ele nesse primeiro momento. O Timão ainda não terá Hugo Souza, que representa o Brasil na data FIFA, Romero, mesmo sentido, só que ele foi para o Paraguai, e Félix Torres, que irá defender a seleção do Equador. Além deles, Matheus Bidu, que está suspenso, e Vitinho, com lesão no joelho, também são ausências confirmadas. O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, dia 15, bola rola às 21h30, horário de Brasília, e o desafio é diante do Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. E para fechar aqui da nossa parte, Neto se retrata e diz que cometeu um equívoco. O ex-jogador polêmico e apresentador o Neto, ele reconheceu neste domingo publicamente ter cometido um erro ao analisar o polêmico campeonato de 2005. Durante o seu programa Donos da Bola desse domingo, ele falou sobre o suposto engano. Abre aspas. Eu cometi um equívoco monstruoso e quando erro tenho humildade para reconhecer. Eu realmente me equivoquei, afirmou o Neto. O Neto fez referência, à sua opinião de que o Internacional teria sido prejudicado naquele campeonato. Ele destacou a visão distorcida pela lembrança do pênalti não marcado no Tinga, lance que gerou grande revolta entre os colorados à época. Segundo o Neto,
em que pese o lance polêmico, no contexto geral, o Internacional não foi prejudicado, abre aspas. O Internacional, mesmo se tivesse vencido aquele jogo, não seria campeão. Achei o contrário por causa do pênalti, que foi pênalti, mas errei. Errei profundamente, o Corinthians é o verdadeiro campeão de 2005. Acabou, disse o ex-jogador. Neto também falou que o Inter tem todo o direito aí de reclamar, abre aspas. O Inter tem o direito de reclamar dos 11 jogos, como todo mundo tem. Ele seguiu falando também que não tem medo de ser cancelado, abre aspas. Não tenho medo de ser cancelado porque gente que é desclassificada. Eu errei e peço desculpas, desabafou o apresentador. O Internacional, vem através dos seus representantes tentar dividir o título do Campeonato Brasileiro de 2005 com o Corinthians. O Corinthians ganhou o título, aí, os defensores, advogados do Inter, querem que o Corinthians simplesmente divida a conquista. Ou seja, meio campeão pro Corinthians, meio campeão pro Internacional. Oh, meu Deus. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o seu like, clique no botão hypar. Aqui o seu comentário também é muito importante. Compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.